Era só baixar o verbo. É que os crentes são tudo crente mesmo. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele oferece. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. É
seja hoje teu dia, meu Deus. Alma, mente e corpo são teus. Seja feita a tua vontade em mim. O teu não é sempre sim. Tarde, muito tarde, foi que te amei. Tudo que me basta em ti encontrei. Que meus pés só caminhem teus passos, Jesus. Que eu morra e renasça na cruz. Hoje seja hoje teu dia, meu Deus. Alma, mente e corpo são teus. Seja feita a tua vontade em mim. O teu não é sempre sim. Tarde, muito tarde, foi que te amei. Tudo que me basta em ti encontrei. Que meus pés só caminhem teus passos, Jesus. Que eu morra e renasça na cruz. Que meus pés só caminhem teus passos, Jesus. Que eu morra e renasça na cruz. Que eu morra e renasça na cruz. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar. Pode começar então.
Graça e paz, amados irmãos. Bom dia a todos, que Deus vos abençoe abundantemente. Quero desejar inicialmente a todas as mães, tanto aos membros da nossa igreja, quanto também de todos os familiares da nossa igreja e também das pessoas que nos assistem nesta manhã, um feliz Dia das Mães. Hoje é um dia muito importante e nós queremos louvar a Deus pela vida dessas mulheres que são as nossas mães e também as nossas esposas. E quem tem as suas filhas já também casadas com seus filhinhos, que Deus os abençoe a todos. Nós vamos estar glorificando o Senhor nesta manhã e rendendo graças ao seu maravilhoso nome. Eu vou convidar nesse instante o nosso pastor auxiliar, o reverendo Eusébio. Ele vai estar na direção deste culto, vai estar também orando pela nossa igreja e também especialmente pelas nossas mães. Que Deus os abençoe. Depois eu estarei trazendo a palavra do Senhor a todos nós nesta manhã. Obrigado, amados. Pastor. Saúdo, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos juntos nesta manhã para louvarmos, para cultuarmos, para adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. O Salmo 128, que é o Salmo da família, é o texto onde iremos invocar a presença do Senhor. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Hoje é o Dia das Mães. Deus abençoe as nossas mamães no dia de hoje, durante os dias da sua vida, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai Celestial, adentramos na Tua casa de oração nesta manhã, Senhor, para juntos Te adorarmos, Te louvarmos, bendizermos o Teu santo e precioso nome, em espírito e em verdade. Que a Tua presença nesta manhã, Senhor, tenha total liberdade em nosso meio, que possamos Te adorar, Te louvar, de maneira grandiosa, da maneira que agrada ao teu coração, Senhor. Neste dia suplicamos pelas nossas mães, que elas sejam grandemente abençoadas por ti. Não somente hoje, Senhor, mas por todos os dias das suas vidas, Senhor. Que elas se sintam abraçadas por cada um de nós neste exato momento. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ouçamos agora o ministério Ágios com cânticos espirituais. Bom dia, irmãos. Hoje, Dia das Mães, é um dia especial. A gente louva a Deus por elas mulheres, nossas mães, as nossas esposas que são mães, por esse dom maravilhoso em que a mulher pode participar da criação de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus por isso. Dia lindo, almejo eu encontrar
gente tem que duvidar das circunstâncias que nos cercam, se Ele tem essa capacidade de nos salvar, né? Dúvidas eu não tenho. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir lá
No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler o verso de 1 ao verso 8, depois nós leremos o verso de número 11, depois nós leremos o verso 19 ao verso 20, e por último nós leremos o verso de número 26. Na carta de 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 a 8, diz assim: havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliúde, bisneto de Tol e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que estás chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Verso 11. E fez então Ana esta promessa solene: ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Verso 19 ao verso 20. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela, e ela ficou grávida. E no tempo certo, deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Verso 26. Então Ana disse para o sacerdote Eli: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Vamos estar fazendo nesse momento uma oração, vamos estar intercedendo a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida, para que a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã possa tocar no fundo do seu coração. Oremos. É com o coração agradecido que rendemos graças ao teu nome, ó Senhor. Pai Todo-Poderoso, receba de cada um de nós todo louvor, toda adoração. Tu és o Deus glorioso e, portanto, a ti rendemos glória, honra e poder. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã. Em especial, abençoe todas as mães. Te agradeço pela vida da minha mãe, pela vida da minha sogra,
pela vida, Senhor Deus, de todas as mamães que nesta manhã agradece a Ti. Te louvo pela vida da minha esposa, Senhor. E te louvo, ó Deus querido, pela Tua igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, com certeza o maior dom que Deus nos concedeu como homens é o dom da paternidade e para as mulheres o dom da maternidade. Quando Deus nos criou, diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, que Deus nos fez homem e mulher e nos abençoou. E disse, como forma de ordem, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. É algo maravilhoso o poder que Deus nos concedeu de, através do amor que nós temos pelas nossas esposas e o amor que as nossas esposas têm por nós, deste amor surge o dom da vida. Como também é muito triste, meus amados irmãos, quando não há a possibilidade da concretização deste sonho, que é o sonho da paternidade e da maternidade. E lendo esse texto, que para mim é de uma beleza profunda, nós aprendemos algumas lições maravilhosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, que este dom, ele é dado por Deus. Foi Deus que nos concedeu. Todavia, sendo Deus soberano, ele deve ser engrandecido e louvado em qualquer circunstância. A bem da verdade, nós temos visto muitas pessoas que ensinam o que a palavra do Senhor, nosso Deus, não nos ensina. É que Deus só nos abençoa quando é atendido os nossos pedidos de oração. E quando muitas das vezes nós não temos a solução para as nossas petições, essa ação não procede de Deus. Mas a Bíblia é bastante clara quando ele declara, o texto sagrado, que até quando nós não alcançamos os nossos desejos, e neste caso aqui de Ana, quando ela não podia ter filhos, não era evidentemente o adversário das nossas vidas que a impedia, mas era a ação soberana e permissiva de Deus. Portanto, Deus, na sua plenitude, ele age na nossa vida até quando nós não temos a solução e das nossas orações atendida. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Eucana, verso de número 5, a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Ana não podia ser mãe. Isso já perdurava por muitos anos. O texto sagrado diz que Ana não podia ser mãe porque Deus não havia permitido que ela fosse mãe. A soberania divina, amados irmãos, se faz presente não somente nas realizações positivas, como também quando não vemos Deus atendendo às nossas orações. É interessante aqui essa dualidade entre amor e ódio. Olha o que diz o verso de número 5. Eu vou ler novamente. Mas para Ana, Eucana dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. O amor do seu marido era um amor que não era somente especial, porque Ana era com certeza a primeira esposa de Eucana, mas aqui nós vemos a preocupação do profeta em declarar
que ela era alvo do amor e da atenção do seu esposo, como certamente também ela era alvo e atenção do amor de Deus. Nem sempre quando as coisas estão dando errada, isso quer dizer que Deus não nos ama. Deus é soberano e Ele tem um amor muito especial pela nossa vida. Mas preste atenção que o verso de número 6 mostra que Ana tinha uma rival, que era a segunda esposa do seu marido. Diz assim: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Aqui o autor quer deixar bem claro que mesmo quando nós estamos vivendo num momento de adversidade, somos alvos, né, de sentimentos que não são sentimentos assim agradáveis, nós temos que confiar no amor daqueles que estão em nosso redor e nós precisamos confiar principalmente no amor de Deus, porque Deus é soberano e Ele é Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Senhor da sua casa. A soberania de Deus, ela se faz presente não somente nas realizações positivas, como também quando não vemos Deus atendendo às nossas orações neste momento. Deus tem um propósito, Deus tem coisas maravilhosas para realizar na nossa vida, mas o que Ele pede de nós é que nós confiemos nele. Nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso para realizar muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Então nós vemos a segunda lição que Deus quer nos ensinar nesta manhã de domingo. Que Ana só teve a sua oração respondida quando ela, na sua humildade, se colocou aos pés do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Ana devia estar sempre orando a Deus, pedindo para que Ele lhe desse um filho. Mas agora, a oração que Ana faz diante do Senhor é uma oração que traz uma distinção, traz um marco na vida dela e na história da sua família. Porque diz a palavra do Senhor no verso de número 10 e 11. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Na sua tradução, revista e atualizada, diz que ela fez um voto diante do Senhor. E esse voto é o chamado voto de Nazireu. E ela fez o seguinte voto, a seguinte promessa, na sua oração: Ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Esta oração marcou não somente a vida de Ana, mas marcou também a história do povo de Israel. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre alguns aspectos dessa oração. Em primeiro lugar, ela reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. E ela inicia a sua oração dizendo: Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Senhor, o Todo-Poderoso, olha para mim. Olha para a tua serva.
ela não estava fazendo uma oração positiva, como hoje nós vemos muitas pessoas realizando, né? Cobrando de Deus uma ação na sua vida, mas ela aqui se humilha na presença do Senhor e ela reconhece que ela é uma serva. E o servo é aquele que se coloca à disposição do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu sou o teu servo e reconheço que tu és o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesta oração é que ela reconhece a ação soberana de Deus, reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, e, portanto, o único que teria condições de mudar a sua realidade, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece que ela é uma serva. Ela não tem nenhum direito de reclamar de Deus, mas sim de abrir o seu coração diante de Deus e expor toda a sua dor. E aqui nós vemos a segunda lição que Ana nos ensina através da oração. Ela humildemente se coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, veja a minha oração e lembra de mim. Deus não havia esquecido de Ana. O fato de ela não ter a sua madre aberta, de ela não ter podido até então gerar, né, um filho, isso não quer dizer que Deus não cuidava dela, tanto que Deus cuidava dela, que o seu marido a amava de todo o coração. E o seu marido até afirmava para ela que se ele não era tão importante assim do que 10 filhos. Possivelmente a Penina tivesse essa quantidade de filhos para que Eucana pudesse fazer essa referência, né? Mas o que Ana desejava era se sentir mãe, que eu creio que é o desejo de toda mulher, né? Um dia se tornar mãe, um dia poder gerar vida, que é o maior milagre que nós podemos ver, né? A mulher gerar vida dentro dela própria. Deus deu a essa bênção, essa dádiva para a mulher, gerar vida dentro do seu próprio ventre. E aqui, Ana se coloca numa atitude de serviço, porque ela pede a Deus para que veja a sua oração, ouça a sua oração e veja a sua aflição, e que lembre da sua serva, atendendo o seu pedido. Mas o que faz Deus mudar a sorte de Ana, dando a ela o dom da maternidade, foi a conclusão da oração de Ana, porque ela conclui dizendo: se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que ele nunca cortará o cabelo. Ana não estava querendo ter um filho somente pelo fato de ser mãe, mas ela entendia que a sua vida estava ao serviço do Senhor. E desta maneira, ela queria ter a alegria de ser mãe, mas ao mesmo tempo, ela queria ter a alegria de dedicar esta criança ao Senhor. E foi o que ela fez. E foi por isso que Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu o poder, né, de se tornar mãe. Então, nós precisamos, através do exemplo de Ana, a nos humilharmos na presença do Senhor e buscarmos a solução em Deus, mas no reconhecimento de que nós estamos aqui para servi-lo. E a gente o serve não somente com a nossa própria vida, mas também através da nossa família. Nós lembramos aqui das palavras de Josué, que quando chamou todo o povo de Israel, e ali renovou a aliança com o Senhor, diz assim: olha,
vocês podem fazer o que vocês desejarem. Vocês podem servir ao Senhor ou vocês podem abandoná-lo. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, nós como pais e as irmãs como mães, nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos. E não somente com eles, mas com aqueles que são agregados e tornam-se parte da nossa família. No meu caso, com meu genro, com a minha nora, com os meus netos, que alguns anos à frente virão. Toda a minha casa é chamada para servir ao Senhor. A minha responsabilidade não termina quando os meus filhos se tornam adultos. Pelo contrário, eu continuo responsável por eles. E minha oração é que eles também reconheçam essa responsabilidade com os meus netos, filhos deles, quando estes nascerem. Porque a nossa casa tem que ser consagrada a Deus para o serviço do Senhor. Ana teve a sua oração respondida e atendida por Deus, porque ela se humilhou, se colocando numa posição de serva. E ela declarou a Deus que o Senhor era Senhor não somente da sua vida, mas era o Senhor da sua família, o Senhor da sua casa. E Deus então ouviu a oração de Ana. E diz no verso de número 19, que eles voltaram para a sua casa, depois de terem servido ao Senhor, lá no templo, e depois de terem servido ao Senhor, o seu esposo teve amor por ela, e deste amor que eles tiveram, Deus a abençoou e trouxe vida ao ventre de Ana. E que coisa maravilhosa, meus irmãos. Logo após ela ter dado a luz ao seu filho, a quem o chamou de Samuel, porque ele disse assim: este menino eu pedi ao Senhor, meu Deus, e ele atendeu a minha oração. E ela cumpriu com o que ela havia decidido, que é consagrar esta criança ao Senhor. E o que muito me emociona nesse texto é o final desses versículos, de número 24 até o versículo 28. Ela esperou 3 anos para depois voltar até a casa do Senhor para adorar e servi-lo. E ela disse para o seu marido que ela não voltaria enquanto não desmamasse, porque ela sabia que ela tinha feito um compromisso muito sério com Deus. E no momento que ela voltasse à casa do Senhor, ela deveria entregar a criança. E como a criança ainda não havia sido desmamada, ela não queria somente poder compartilhar daqueles momentos próximos com o seu filho, mas também que o seu filho pudesse ir para a casa do Senhor, mas fosse saudável. Então ela ficou esses 3 anos dando de mamar a criança, até que quando ele desmamou, então ela tomou a decisão de ir junto com seu esposo até a casa de Deus para adorar o Senhor, apresentar as suas oferendas ao Senhor, mas também para cumprir o seu voto, que é entregar aquela criança para o serviço na casa do Senhor. Diz assim o verso 24. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse para Eli: meu senhor, juro pela sua vida que eu sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver,
pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Eu admiro a fé desta mulher. Primeiro, por estar entregando o fruto das suas orações. Ela poderia ter mudado de ideia. Ela queria tanto ser mãe, e ser mãe não é somente gerar vida, mas também é de cuidar desta vida. Você imagina o coração desta mulher, no ato de entregar o seu filhinho de 3 anos ao sacerdote para que ele o educasse no caminho do Senhor. E depois se transformasse no grande profeta, o profeta Samuel. Mas eu também vejo o grande amor desta mulher pelo Senhor nosso Deus. Porque ela foi obediente ao Senhor. E ela foi fiel. Ela estava ali consagrando o seu filho. Agora, o que mais me admira nas palavras de Ana nesse momento é que ela declara que enquanto Samuel vivesse, ele pertenceria ao Senhor. Muitas pessoas não têm esta visão de fé que a palavra de Deus nos ensina. A gente educa os nossos filhos na casa do Senhor, depois chega uma certa idade, eles muitas das vezes se tornam até um pouquinho rebeldes, não querem vir mais à igreja, e a gente não assume o nosso papel paterno de educar os nossos filhos na casa do Senhor, e a gente até deixa eles dentro de casa, depois eles se desviam. Ela não fez isso. Ela, ao entregar o seu filho ao Senhor, quando ele ainda tinha 3 anos, ela, pela fé no Deus Todo-Poderoso, ela disse, essa criança, enquanto ela viver, ela pertencerá ao Senhor. Amados irmãos, os nossos filhos precisam ser por nós consagrados, e nós precisamos declarar ao Senhor, nosso Deus, que eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Possivelmente, você que está me ouvindo, você nasceu na casa de Deus, né, no lar cristão, você educou seus filhos na presença do Senhor, e por algum motivo, ele possa nesse momento não estar indo à casa de Deus, e você agora até já não mais ora para que ele retorne à casa do Senhor. Mas eu quero lhe lembrar que quando Deus lhe deu esses filhos, Deus lhes deu para serem bênçãos, para serem carvalhos, né, fortes, plantados na casa do Senhor, como diz a palavra de Deus. E você precisa retornar à sua vida, na sua vida de oração, retornar às suas orações pelos seus filhos. Você precisa colocar diante de Deus, como Ana se colocou diante do Senhor, e diz assim, Senhor, estes filhos não me pertencem, eles pertencem ao Senhor, e eles pertencerão ao Senhor enquanto eles viverem. Você pedir de Deus uma intervenção divina sobre a vida dos seus filhos, para quebrar todo sentimento de indiferença em relação a Deus, para que eles sejam quebrantados pelo poder do Espírito Santo, para que eles possam ter a alegria de virem à casa do Senhor. Amados irmãos, eu espero que esse período de quarentena que nós estamos vivendo, que é algo assim muito preocupante, né? Porque mostra como nós estamos, né, à mercê de uma situação que nós não temos como controlar, né? A gente, até ao sair para a rua, mesmo mascarados como temos saído, a gente fica sempre preocupado em adoecermos e também correndo o risco de adoecer as pessoas que nós amamos. E mesmo sabendo que a letalidade desta doença assim, não é
tão grande, nós temos conhecimento de pessoas próximas de nós que pegaram essa enfermidade e que, infelizmente, não se encontram mais em nosso meio. Alguns eram muito idosos, outros de meia idade, outros mais jovens, até crianças pequenas. Não existe um parâmetro pelo qual nós podemos afirmar, só pega em certa idade. Então nós corremos esse risco. E esse risco nos faz pensar sobre a eternidade. E nós lembramos aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando contou aquela parábola daquele homem que havia feito uma grande plantação e depois de ter visto, toda a sua terra cheia de produção e ele ficar muito contente, ele pega, senta-se à beira da porta da sua casa e ele diz assim: alma, arregala-te porque você tem bens para muitos, muitos e muitos anos. E aí vem a palavra do juízo, sobre aquele homem, diz o Senhor Jesus Cristo: louco, nesta noite a tua alma será pedida. E o que você preparou? Para que te servirá? Quer dizer, nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos se amanhã estamos vivos ou não. Mas uma coisa temos certeza absoluta, eu tenho essa segurança, que se o Senhor me chamar, eu vou abrir os meus olhos na presença do Senhor. Então, amados irmãos, o que nos ensina esses momentos que nós estamos vivendo, de profunda letalidade, onde há essa peste assolando não somente o nosso país, mas o mundo inteiro, é que a nossa vida é bastante frágil. E nós precisamos, nesse instante, não só agora, mas para sempre, nós precisamos nos agarrar diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como o Senhor e Salvador da nossa vida, e precisamos buscá-lo, vindo à casa de Deus. E o nosso desejo como pastor, o meu desejo em particular, é que esse período de quarentena desperte a sua vida e desperte também a vida da sua família, para que você tenha prazer de vir à casa de Deus. E quero concluir fechando o nosso texto falando o seguinte: amados irmãos, por Ana ter sido fiel à promessa de Deus, Deus não somente a abençoou com aquele filho, mas Deus deu a ela outros filhos. Diz o texto sagrado, mais adiante, que Deus fez Ana fecunda, e ela teve muitos filhos, porque ela foi fiel ao Senhor. Amados, Deus nos tem dado a alegria de confiarmos que Ele é quem cuida e quem nos abençoa. Deus tem nos dado a alegria de sermos pais. Deus tem nos dado a alegria das irmãs serem mães. E Deus nos deu a alegria de nós podermos educar os nossos filhos na casa do Senhor. Os nossos filhos são filhos da promessa de Deus. E nós podemos afirmar com alegria e segurança que enquanto eles viverem, eles pertencerão ao Senhor. Esta é a nossa fé. Deus não permitirá que nós tenhamos filhos para que eles se percam, mas Deus nos concede filhos para que eles façam parte desta linda família que é a família de Deus. Mais uma vez eu quero parabenizar todas as nossas irmãs que estão hoje junto com a sua família, agradecendo a Deus pelo dom da maternidade. Deus abençoe todas as mamães, que Deus abençoe suas famílias. É bem verdade que muitos filhos não poderão estar hoje com as suas mães, porque nós estamos procurando nos resguardar para não trazer doença para os nossos pais, principalmente os mais idosos. É muito arriscado, mas que Deus esteja guardando a sua vida. No culto que nós já gravamos para a noite,
nós estaremos homenageando todas as mamães que certamente se sentirão muito emocionadas com a homenagem que a igreja estará fazendo para cada uma delas. Vamos orar? Vamos receber depois dos louvores ao Senhor que o nosso ministério vai estar fazendo. Nós temos também alguns motivos de oração, mas o pastor Eusébio vai estar fazendo o fechamento desse culto e ele vai estar então intercedendo pelos pedidos que foram apresentados e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Oremos. Senhor, te agradecemos pelo dom da vida e pelo dom de gerarmos vida. Tu nos deste esse privilégio, ó Pai. Te agradecemos também porque Tu és soberano e nós sabemos que há alguns casais que não podem ter filhos. E mesmo assim Tu não deixaste de abençoá-los, porque nós cremos, ó Pai, que na Tua soberania o Senhor tem sempre o melhor para nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. E nós queremos desde já te agradecermos, ó Deus, porque este mês é o mês de aniversário da nossa igreja. Nós estamos completando 69 anos. Como a quarentena ela será realizada até o final deste mês, nós não poderemos estar prestando um culto, Senhor, com toda a igreja aqui cheia no dia 24, como nós havíamos assim, Senhor, programado. Mas nós entendemos e desde já te agradecemos e lhe pedimos que o Senhor nos abençoe. Quando nós pudermos novamente estarmos reunidos, nós teremos um culto de ações de graças que prestaremos ao Teu santo e maravilhoso nome. E agora, Senhor Deus, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. E abençoa-se o nosso ministério. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. É pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu quero estar perto, quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Estamos encerrando o culto desta manhã. Nós temos a oração do nosso amado presbítero Márcio, em favor do seu cunhado que está com problema de vesícula. E também a nossa irmã Thelma pede oração para o pastor Nilton Moura, que está em estado grave com uma infecção urinária. E também orar também pela Maria, uma colega minha que perdeu seu filho na semana passada. Ele morava em Barros Filho, tinha um comércio, não se cuidou. E a mãe está em estado que não pode saber que o filho veio a falecer. Oremos ao Senhor. Pastor, com licença. Na igreja de Olaria, da presbiteriana, um irmãozinho nosso faleceu, Alain, um rapaz novo. E a sua mãe foi enterrado ontem. E a sua mãe hoje está passando o Dia das Mães com o coração quebrado por causa do falecimento do seu filho. Ele faleceu de leucemia. Queria pedir, inclusive, que o senhor, aproveitando a oração, tá, pastor? Porque eu não, é Lúcia, irmã, o nome dela. É um bebezinho de 1 mês. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, a nossa oração de intercessão é pela nossa irmã Lúcia, que perdeu seu filho ontem, pelo nosso amado presbítero Márcio Menezes, pela outra nossa irmã que se encontra com o pastor Nilton, com grave infecção urinária, Senhor, pela minha colega Maria, que mora em São Paulo, perdeu seu filho na semana passada, e não pode ter a notícia de que seu filho faleceu, Senhor. Conforte os corações enlutados, as famílias que estão perdendo seus entes queridos, Senhor, que eles sejam confortados, consolados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que nós que aqui estamos, tenhamos todo cuidado de não sermos contaminados e contaminarmos os nossos entes queridos e também os nossos amados irmãos em Cristo e os nossos amigos. Guarda-nos, ó Deus, de volta para o nosso lar, que ao chegar em casa possamos encontrar nossos familiares gozando da perfeita paz de Cristo Jesus. Amados, que o Deus Todo-Poderoso permaneça à nossa frente, nos conduzindo pelo caminho certo. Que o Deus Todo-Poderoso permaneça ao nosso lado para nos amparar, se porventura vieres a tropeçar. Que o Deus Todo-Poderoso, o nosso guarda de Israel, permaneça à nossa retaguarda para que o inimigo não nos atinja. Que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Consolador, permaneça dentro de nós, nos consolando. Que o Deus Abençoador permaneça acima de nós, nos abençoando. Nos abençoe, nos console, nos protege, nos ampare e nos guie. O Deus Todo-Poderoso que nos envia a evangelizar o mundo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, amor infinito e insondável do nosso Pai Celestial, e que a presença, a alegria, a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça em nós e com todo o povo do Senhor, espalhados por toda a face da terra, até a volta gloriosa e triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
ter feito algo tão fenomenal, por ter provado amor fora do normal. Sofreu bastante só pra me ver feliz, por isso agora canto. Meu Jesus, sei que não fiz por merecer, graças a ti eu pude nova vida ter. Tu que vieste ao mundo nos resgatar, sofreu por nossas culpas em nosso lugar. Teu é o amor profundo, és o Redentor daquele que somente, tão somente te aceita. Por ter feito algo tão fenomenal, por ter provado amor fora do normal. Sofreu bastante só pra me ver feliz, por isso agora canto. Meu Jesus, sei que não fiz por merecer, graças a ti eu pude nova vida ter. Tu que vieste ao mundo nos resgatar, sofreu por nossas culpas em nosso lugar. Teu é o amor profundo, és o Redentor daquele que somente, tão somente te aceita. Tu que vieste ao mundo nos resgata, sofreu por nossas culpas em nosso lugar.